Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um elemento que eu não costumo utilizar muito, mas que vocês já me pediram muitas vezes para trazer aqui, é o Tree View, tá? Para quem não sabe, Tree View é esse elemento daqui. Tá? Esse elemento daqui que a gente tem uma cascata, né? A gente tem aqui níveis e subníveis de itens, tá? E eu não costumo trabalhar muito com esse elemento, e por conta disso, acabei protelando um pouquinho para trazer aqui esse projeto para vocês, mas tá aí, finalmente eu trouxe, vocês vão conseguir utilizar e aplicar aí no projeto de vocês também, caso tenham interesse, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do tema da aula de hoje, esse tema ele foi sugerido por algumas pessoas, então deixa aí nos comentários as sugestões de vídeos que você tem. Eu estou sempre lendo e sempre tento trazer, atender a todos. Claro que nem sempre é possível por conta de cronograma e tudo mais, mas eu estou sempre anotando sugestões para tentar trazer aqui conteúdos novos para vocês, tá? E esse é uma das sugestões de vocês. Aproveita para deixar o like aí, porque eu estou a fim de compartilhar esse arquivo com vocês. E para eu compartilhar esse arquivo com vocês, eu preciso que vocês deixem um like, porque ele será compartilhado aí com a metazinha de likes, tá bom? Então, deixa aí quanto like forem necessário para eu conseguir liberar para vocês o quanto antes, tá bom? E se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. Aqui no canal só falamos de Excel, de VBA e de outras tecnologias. E aqui você aprende na prática como utilizar todos os recursos aí do VBA para facilitar o seu trabalho no dia a dia. Bom, dados os recados, vamos partir aqui para o nosso projeto. Então veja aqui, a gente tem aqui um Tree View, e quando eu clico, ele faz justamente a seleção seguindo os filtros. Então aqui ele está pegando as contas de energia dentro do fornecedor Z e as contas somente de débito, tá? Poderia simplesmente vir aqui e selecionar manutenção. Então veja que ele pegou todos os lançamentos de manutenção, e aí eu vejo que eu tenho várias vezes aqui o cliente B, né, a empresa B. Eu vou selecionar aqui a empresa B, agora a gente tem manutenção na empresa B, e agora tem o nível de crédito e débito. Posso selecionar os débitos, e aqui esse valor ele muda dinamicamente, ou selecionar os créditos. Mesma coisa a empresa A, então eu posso conferir aqui com mais cautela e fazer esses filtros de acordo com a minha necessidade, tá? E eu posso também ter, além disso, tem os botões aqui de expandir todos os nós, então vocês vão ver que ele expandiu todas as hierarquias. Posso recolher, ou posso simplesmente limpar a seleção e consultar tudo de uma vez, tá bom? Além disso, eu deixei aqui o código dinâmico. A grande dificuldade desse projeto é justamente utilizar esse elemento, que é o Tree View, de maneira dinâmica, tá? Ele é bem tranquilo quando você tem dados estáticos, você mesmo consegue montar lá os nós dele, sem nenhum tipo de problema, mas quando você quer colocar dinamicamente, exemplo, eu quero vir aqui e colocar mais um lançamento da empresa Organic Sheets. Então, eu vou vir aqui 102, eu vou colocar mais um lançamento a crédito da empresa Organic Sheets, vou colocar como receita também, vou colocar a mesma data, vou colocar o valor de R$ 6.000, vou colocar como cancelado aqui, tá? Então, quando eu coloco mais um lançamento, eu quero que dinamicamente esse lançamento ele esteja disponível aqui. Então, se eu vir aqui em receita, posso clicar Organic Sheets, eu tenho os R$ 6.000 aqui agora, tá? Então, se eu clico aqui em crédito, total de 7.000 é 1.000 mais 6.000, tá? Poderia colocar também o status aqui, poderia mudar o tipo de consulta que eu vou fazer. E como que a gente faz isso? Eu tentei deixar o mais dinâmico possível, né? Então aqui eu tenho mod config, né, nessas configurações, a gente já vai entender um pouquinho do código, vamos discutir sobre elas. Eu poderia vir aqui e mudar, na verdade, para status, ao invés de tipo de lançamento. Vou colocar aqui como status, tá? E aí, se vocês observarem, agora, na verdade, o meu último nível aqui é o status. Eu posso filtrar entre pago e cancelado, tá? Então veja que eu consegui dinamicamente alterar aqui os níveis do meu NOR aqui, do meu Tree View, tá? E como é que a gente fez isso? Vocês vão entender já já a gente analisando o código aqui, tá? E além disso a gente filtra aqui o List View, muita gente gosta de trabalhar com esses campos, muita gente não gosta, porque eles provêm de uma biblioteca que não estava presente em todos os computadores, mas eu confesso que nos últimos anos, né, dos 5 anos para cá, 6 anos para cá, eu não tenho tido problema com isso, tá? Os computadores mais modernos já vêm
padrão. Talvez você esbarre no computador um pouco mais antigo com essa limitação, mas confesso que o benefício de utilizar essas ferramentas é maior do que o probleminha de um clientezinho não ter essa disponibilidade, tá? E aí a gente vai discursar um pouquinho aqui, vamos ver como é que foi montado esse projeto daqui e dar uma olhada no código para eu tentar passar aqui para vocês e não tomar muito tempo, tá? Então vamos lá, esse projeto ele é composto de uma label, outra label, outra label, outra label, outra label. Então, enfim, aqui são algumas labels, eu não renomeei todas, mas isso aqui serve justamente para expandir e recolher todos os nós lá do meu tree view. A gente tem um limpar seleção, que é para poder voltar ao status de aparecer todos os dados. A gente tem esse label aqui chamado LBL valor total, que ele vai agrupar ali o valor total, como a gente viu na exemplificação, e a gente tem essa label aqui só com o título mesmo, tá? Então não renomeei. Aqui a gente tem alguns botões, esses botões eles são direcionadores para os cursos da Organic Sheets, então caso você queira dar uma olhada, a gente tem um List View e um Tree View. Para você utilizar esse elemento Tree View, você vai abrir a sua caixa de ferramentas, se ela estiver fechada, você vai clicar aqui para abrir a sua caixinha de ferramentas, e aqui na sua caixinha de ferramentas, você vai clicar com o botão direito do mouse e aqui você vai ter controles adicionais. Tá? Você pode ver aqui, tem vários tipos de controles, alguns vão funcionar, alguns vão funcionar bem, outros não, enfim. Isso depende muito da sua necessidade. Mas um dos controles que a gente tem é esse controle daqui, que é o Microsoft Tree View Control, tá? Então se você clica aqui em cima dele, você vai ver que ele é dessa biblioteca, mscom.ctl.ocx. Tá? Que aí algumas pessoas não gostam de utilizar, porque antigamente essa biblioteca não vinha instalado em todos os computadores, se eu não me engano, de 64 bits, enfim. Enfim, isso é passado, tá? Atualmente é bem comum você encontrar sem maiores dificuldades, mas ainda assim, deixo aqui o aviso que você pode esbarrar com um ou outro que não tem aí como utilizar esse recurso, tá? E tem outros aqui interessantes, como status bar, esse toolbar aqui, que seria a caixinha de ferramentas aqui de baixo, enfim, bem interessante. E aí você vai dar um checkzinho aqui, vai marcar ele e vai clicar em OK. Mesma coisa se você não tiver, você vai fazer para o List View, que a gente está utilizando nessa aula. List View é esse daqui, o Microsoft List View Control, também faz parte da mesma biblioteca. Você vai dar o OK e aí eles vão estar aqui. O List View é esse itemzinho daqui, se você repousar o mouse em cima ele vai aparecer o nome, e o Tree View é esse itemzinho daqui, tá? Feito isso, eu selecionei e inseri eles aqui no meu projeto. No Tree View que eu fiz aqui de mudança, né? Foi em resumo, vir aqui e mudei esse line style. Esse line style você pode colocar esse root lines, né? Se você deixa tree lines, ele deixa sem a caixinha de ampliar e retrair. Se você coloca aqui a opção 1, que é o root lines, ele deixa essa caixinha daqui, que aí você pode exemplificar, né? Para deixar visível para o seu usuário, que ali pode ter mais opções dentro, tá? Em resumo foi isso. E aí eu comecei a estruturar o código. Então o código, a gente vai ver que tem alguns códigos e muitos deles repetem as variáveis. E aí eu tentei deixar dinâmico, como eu disse para vocês. E para ter esse dinamismo, o que eu fiz foi deixar algumas variáveis aqui nesse mod config. Então eu defini algumas variáveis aqui que vão ser utilizadas por algumas vezes ao longo do projeto. E eu coloquei 3 níveis só. Tá? Então, esse é um controle que você consegue colocar 3, 4, 5 níveis de ramificação. Nesse caso eu coloquei 3, que eu achei que já era o suficiente. Dá para colocar mais, mas aí você teria que mexer no código, né? Teria que fazer a sua adaptação no código. Nesse caso aqui eu deixei 3. Eu deixei a coluna pai, a coluna filho e a coluna subfilho, né? Então, seguindo uma hierarquia, pai, filho e neto, né? No caso poderia ter colocado coluna neto aqui, mas enfim, ficou coluna subfilho. E aí você tem a opção de utilizar as 3 colunas ou 2 só. Veja que, vamos partir aqui para o código e vamos ver como que funciona, tá? Então, em resumo, ele abre aqui, preenche todas as informações, monta aqui a minha estrutura e eu posso ir abrindo aqui, consultando, fazendo a filtragem, e aí você vê que tudo funciona da maneira como deveria. Agora a gente vai efetivamente ver como que funciona no código. Então a primeira coisa que eu faço aqui no userform initialize é chamar essa função aqui, inicializar variáveis, tá? Essa rotina aqui. Essa rotina é lá da minha mod config, que é essa daqui, ó. Inicializar variáveis. O que ela faz? Em resumo, como eu disse, eu peguei diversas variáveis que eu vou utilizar ao longo do projeto e estou
definindo ela já aqui, nesse inicializar variáveis, para não ter que ir lá no projeto e ficar mudando, se eu tiver que mudar aqui, ficar mudando em várias partezinhas do projeto. Eu vou reaproveitar essas variáveis ao longo de todo o projeto. E quais são essas variáveis? Então tem aqui a coluna pai, a coluna filho e a coluna neto, né, a coluna subfilho. Aqui, se eu mudar essas colunas, a hierarquia lá do meu tree view, ela vai mudar também, tá dinâmico, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui e coloco clientes, cliente, eu vou colocar status e valor, por exemplo. Ok? Eu mudei aqui a minha coluna pai, a filho e a subfilho, e aí ele vai seguir essa minha hierarquia. Então veja que agora eu tenho cliente, eu tenho o status e eu tenho os valores aqui. Tá? Então posso ver qual que foi esse valor de 8.045,70 aqui, enfim. Tá? Isso mexendo aqui no meu mod config. Tá? Então essas daqui são as 3 colunas que a gente vai utilizar da minha fonte de dados. Eu tenho esse daqui, use tree columns, que é true ou false. Se eu deixo true, ele vai usar as 3 colunas que eu defini aqui em cima. Se eu deixo false, ele vai usar somente 2 colunas. Tá? Então ele vai usar só a coluna pai e a coluna filho e vai ignorar a coluna neto, aqui é o terceiro nível. Plan name, tá? Então é o nome da planilha onde estão os meus dados, ou o nome da tabela onde estão os seus dados, tá? E eu fiz dessa forma porque a gente está utilizando aqui a planilha Lancamentos desse meu projeto. Aqui estão todos os dados que eu vou utilizar lá no meu, no meu projeto, no meu userform, mas eu poderia utilizar um banco de dados Access. Então, dessa forma que eu fiz, você consegue adaptar mais facilmente para poder utilizar o banco de dados Access, um banco externo, tá? Então, aqui seria o nome da tabela, ou no caso aqui o nome da planilha onde estão os dados. Aqui Excel File seria o caminho dessa minha planilha, ou seja, eu vou estabelecer a conexão ADO, eu vou me conectar com a minha planilha para poder pegar os dados como se fosse um banco de dados. Assim eu consigo trabalhar com record set, consigo garantir que essa conexão vai ser estabelecida ou não, consigo monitorar essa conexão, enfim, consigo fazer um uso mais interessante. E se você quiser adaptar para utilizar, por exemplo, um banco de dados Access, vai ficar também mais fácil, tá? Então aqui eu tenho o Excel File, que seria o caminho do banco de dados ou da planilha. Como a gente está falando da própria planilha, então eu coloquei aqui thisworkbook.fullname, tá? Que seria o caminho completo aí dessa minha planilha aqui. A connection string, então essa string de conexão, como eu estou utilizando uma conexão ADO, eu preciso de uma string de conexão, né, que seria basicamente os parâmetros ali, o driver, né, que vai me permitir conectar com essa fonte de dados. A fonte de dados é a própria planilha do Excel, então a minha string de conexão é essa daqui, eu só concatenei aqui com o caminho que eu vou me conectar do arquivo. No caso, o caminho é meu próprio Excel aqui agora, tá? No seu caso, se fosse um banco de dados Access, um banco de dados MySQL, um banco de dados SQL, você teria uma conexão string diferente aqui, sei lá, uma lista do SharePoint, tem umas conexões string diferentes. Só pesquisar aí no Google, string de conexão Access, string de conexão SharePoint, enfim, e aí você consegue copiar o string e colar aqui, tá bom? Bom, perfeito. Então essas são as variáveis, eu inicializo essas variáveis, defino elas aqui no meu initialize, ok? E aí eu começo a trabalhar com o meu list view. Para quem nunca trabalhou com list view, eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal que eu tenho aí como popular um list view, né? Eu tenho até uma ferramenta para você popular, gerar o código para você popular uma list view a partir de uns dados ali, mas em resumo é isso daqui, olha. Eu estou primeiro aqui com o list view, eu vou definir algumas propriedades dele. Então a primeira é view, tem que ser essa LVW report, que é o modo de tabela, né? Coloco o full row select para selecionar a linha por completo quando eu clicar numa das colunas. Grid lines igual a true, ele vai montar essas linhas de grade, né? Igual do Excel. E aí eu começo a definir os cabeçalhos. Só aqui que tem a parte mais importante. Eu vou definir, eu primeiro dou um ponto clear, né? Com os cabeçalhos eu dou um ponto clear. E aí vou adicionando os cabeçalhos. Então adiciono o ID, tipo lançamento, cliente, tipo do valor, data, valor e status. Tá? Então eu adiciono os cabeçalhos, eu preciso adicionar os cabeçalhos para conseguir inserir os itens. Então se eu tiver só 5 cabeçalhos, quando eu for popular uma list view, eu vou ter só 5 itens. Se eu colocar aqui 7 cabeçalhos, eu preciso ter 7 itens. E assim sucessivamente, né? Então isso aqui precisa estar conversando. Aqui quando eu for adicionando, eu passo qual o nome que vai aparecer lá para o usuário.
Então, e passo a dimensão em pixels de largura. Então, às vezes eu vou querer que uma coluna seja mais larga, às vezes menos larga, isso vai depender bastante. E aqui eu passo o nome, e esse nome daqui eu posso mudar, tá? O que vai importar é o item que vai estar lá. Se aqui, por exemplo, internamente aqui eu tiver um nome mais técnico, né? Por exemplo, sei lá, fornecedor, e aí eu quero colocar cliente aqui, eu poderia vir aqui e colocar cliente sem problema nenhum, ele não vai fazer diferença, tá? Eu posso trocar esses nomes aqui, só que lá na hora que a gente for popular os dados, que precisa se atentar a cada uma dessas colunas, tá? Então eu criei aqui o total 7 colunas, né? Então tem aqui a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí depois que eu terminei de montar, fazer essas configurações básicas do meu list view, eu vou chamar essa função carregar todos os dados. Então essa função ela vai me permitir carregar, né, popular lá o meu list view com todos os dados da minha fonte de dados. Então vamos lá, eu começo aqui, din lvw as ms com ctl-lib, que é a minha biblioteca lá do list_view, .list_view, então eu estou dizendo que esse LVW, desculpa, vai ser um tipo list_view. A string SQL, né, a string de SQL que eu vou dar, de comando de extração de dados, como uma string mesmo. E aí eu começo aqui, set list_view é igual a me list_view1, então é o list_view1 que está aqui no meu formulário. E aí com lvw.listItems.clear, ou seja, eu vou limpar todo o meu list view, porque toda vez que eu chamar essa função carregar todos os dados, eu quero que ele limpe e preencha tudo de novo. Eu não quero que ele preencha direto, porque senão ele vai acabar duplicando a fonte de dados. Então suponhamos que eu gerei ali um carregar todos os dados, ok. Se eu gero carregar todos os dados de novo, ele vai criar mais 100 dados embaixo. Então ele vai duplicar todos aqueles registros. Então eu coloco aqui um clear para ele não linkar, né, para ele não duplicar, para ele limpar antes de preencher de novo, com os itens atualizados. E aqui eu chamo um call abrir conexão. Esse abrir conexão está lá no meu módulo de config, tá? Que é esse módulo aqui, abrir conexão e fechar conexão, tá? E aí para trabalhar com conexões ADO, eu preciso vir aqui em ferramentas. Então se você estiver pegando esse código e adaptando o seu projeto, você vai precisar vir aqui em ferramentas, referências, e você precisa referenciar essa biblioteca daqui, Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Tá? Essa biblioteca Data Objects 6.1 ou a mais recente que você tiver. Pode ser que você tenha 2.8, a 1.0, enfim, você vai clicar aqui, vai dar um checkzinho na mais recente, o número de versão maior, e vai dar um OK. E aí eu consigo trabalhar com essas conexões ADO. Então aqui basicamente o que eu faço é, verifico se a conexão é igual a nada, se não existe uma conexão. Então tem aqui, ó, a conexão é um objeto, tá vendo? Defini lá em cima. Se não for, eu vou setar essa conexão como um objeto adodb.connection. E aí eu vou dar aqui um com.open para abrir essa conexão. E eu abro essa conexão, o parâmetro que eu tenho para abrir essa conexão, eu preciso passar a string de conexão. E a string de conexão a gente já definiu aqui em cima. No caso, eu estou usando uma string de Excel, tá vendo? A propriedade Excel, você pode utilizar uma string para a fonte de dados que você estiver utilizando, pode ser um banco de dados dedicado para isso, tá? Perfeito, então abri, estabeleci minha conexão, e aí, estabelecida a conexão, eu vou abrir um record set. Então, set rs, que eu já defini lá também na mesa de variáveis no mod config, eu coloco para ele criar um objeto, pronto, adodb.recordset. Recordset, mais uma vez explicando, ele é como se fosse uma tabela virtual, uma tabela de dados provisória, que utiliza a memória RAM do seu computador, que ela vai armazenar os dados ali momentaneamente. Então, a gente está abrindo essa tabela, né, esse recordset, para recordar os dados momentaneamente ali, até que você encerre e ele vai esquecer esses dados. Tá? É só transitório, é para você pegar os dados do banco de dados, colocar nesse record set e depois aqui no meu projeto eu extrair os dados desse record set e trabalhar com eles da maneira que eu quiser. Então vem aqui, eu passo a minha SQL, o SQL é para carregar todos os dados da minha tabela. Lá, então eu vou colocar aqui select, o asterisco é tudo, né? Select all, selecione tudo, from, da onde que eu vou selecionar? Então eu já estabeleci uma conexão, no caso aqui eu estou fazendo a conexão com o próprio arquivo de Excel, e aí eu vou selecionar de algum lugar, vou pegar de alguma tabela. No caso aqui, a nossa tabela no mod config, o plan name, ele está como lançamentos. Então o Excel vai pegar tudo que está aqui na guia lançamentos. Isso daqui tudo vai preencher o meu record set. Então são 101, 2 registros, poderia ser lá 500, 2000 e assim sucessivamente.
E aí, vamos voltar aqui. Então, beleza, aqui ó, ele faz uma concatenação com essas conchetes aqui, ele concatena com o plan name que a gente já definiu lá no início do projeto, que é lancamentos, tá? E agora eu abro esse recorte set com a consulta. Então, eu coloco o recorte set.open para abrir o recorte set, passo a consulta SQL que a gente vai fazer, passo a conexão que a gente está utilizando, e aí eu posso ter várias conexões com vários bancos de dados diferentes, no caso aqui, para facilitar, até porque não tem necessidade, a gente vai utilizar um único banco de dados, e passo esses outros dois parâmetros aqui para trabalhar com os dados. Tem aqui a explicação deles, na verdade poderia colocar tanto texto quanto número, coloquei número para facilitar. E aí eu vou colocar aqui, ó, adicionar dados na list view. Eu vou executar um looping, tá? Um looping disso tudo, enquanto o meu record set tiver dados. Então, enquanto o meu record set tiver dados, eu quero que ele execute isso daqui. Aí ele vai executar isso aqui pela primeira vez, vai dar o looping, vai voltar, vai ver se tem dados, vai executar a segunda e assim sucessivamente. Por todos os registros do meu record set, que eu alimentei meu record set. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui, ó, with listview.listItems.add. Então estou adicionando um item no meu listview. E aí qual é esse item? Eu tenho alguns parâmetros aqui que eu posso passar, que é o parâmetro index, o parâmetro key, chave, e o parâmetro texto. No meu caso, só me interessa passar o parâmetro texto, tá? Então, eu passo aqui rs.fields, aí passei o campo aqui do meu, no caso id.value. Lembrando que esses são os campos, aqui está o cabeçalho, tá? Eu poderia passar assim, com o nome, ou poderia passar assim também, olha. Index 0. Lembrando que o index 0 é a primeira coluna, então esse é o index 0, index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Poderia fazer assim também. Mas aí, para facilitar, eu coloquei aqui o ID. O único problema é se depois você vir aqui e mudar, e chamar de ID, chamar de identificador, por exemplo. Identificador. Aí vai dar erro, porque ele vai tentar pegar o ID lá no meu banco de dados e não vai achar. Então, só ter atenção a isso, tá? Se você tiver chance de algum outro usuário mudar esses nomes do cabeçalho, ou você tiver que mudar esses nomes futuramente, o ideal então é você mudar aqui pelo index, né? Mudar aqui por 0, aqui por 1 e assim sucessivamente. Então tá aqui, o item ele é o ID, ok? E aí eu venho criando subitens, tá? Lembrando que o listview ele é composto de item e subitens. O item é a coluna 0, no caso a primeira coluna. E os subitens são todas as colunas que vêm depois, vão estar linkados ao item, tá? E aí eu venho aqui, subitem 1, ponto subitem 1, vou adicionar também, né, o record set.field tipo lançamento.value, estou adicionando 2 clientes, 3 tipos de valor, data, valor e status, tá? Então estou adicionando tudo aqui. Lembrando que isso daqui precisa seguir a mesma ordem do cabeçalho que a gente definiu aqui. Então quando a gente inicializou o formulário, a gente definiu o cabeçalho, definiu quais seriam os itens de cada coluna, e aqui precisa condizer, tá? Então aqui vai estar condizendo com o que a gente definiu aqui embaixo nos cabeçalhos. Só você ter atenção a isso também. E aí depois que eu faço todo esse preenchimento do primeiro registro, do record set, eu vou dar um record set.moveNext, para ele mover para o próximo registro do meu record set, daquela memória ali, a memória provisória. E aí eu vou subir aqui e vou conferir para ver se o meu record set está vazio. Não está vazio, então tem mais um registro. Eu vou fazer tudo isso de novo, vou passar para o próximo registro, vou ver se está vazio, não está vazio, vou fazer tudo de novo. E assim sucessivamente até finalizar os meus registros. Quando acabar os meus registros, eu saio desse looping e aí eu chamo o fechar conexão, que a gente já viu aqui, é esse módulo daqui. Então, em resumo, o que eu faço dar um rs, o recordset.close, caso ele esteja aberto, caso ele exista, e vou dar um recordset igual a nothing, né, para eliminar ele do projeto. Mesma coisa com a conexão. Se não conexão is not, se tiver alguma coisa na conexão, vou dar um connection.close e vou dar um set connection igual a nothing, tá? Então isso aqui é para encerrar a conexão do meu banco de dados, tá? Com a conexão do meu banco de dados. E chamo um call getValue. O que é esse getValue? Esse getValue é responsável por pegar esse valor total aqui. Então veja que ele está somando aqui o valor total, mas seu filtro aqui, ó, ele vai somar de acordo com os itens que estão filtrados aqui, tá? E aí esse getValue ele está aqui embaixo, ó. É esse código daqui, ó. Vamos lá. Aqui está o getValue. GetValue, o que eu faço? Eu defini duas variáveis, uma chamada total como double, uma chamada aí como long, tá? Eu vou fazer um looping por todos os itens do meu listview. Então, em resumo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando do primeiro item
até o total de itens que eu tenho lá no meu list view. Então, se eu tiver 1000, 2000 itens, eu vou percorrer todos esses itens. Em cada item eu vou fazer da seguinte forma: eu vou pegar o meu total, que por enquanto é 0, na primeira vez. Ele vai ser igual ao total, que é 0, mais o CDBL, né, o item que vai estar lá na minha coluna 5. Lembrando que minha coluna 5 é o subitem, né? Seria a coluna 6, né? Seria o subitem da coluna 5. Então ele vai passando linha por linha lá no meu list view e vai pegando a coluna 5, né, que é a coluna do valor. No seu caso aí, se você tiver o valor em alguma outra coluna, você vai mudar de acordo aqui, vai adaptar de acordo. E aí ele vai pegar 0 mais a coluna. Então suponhamos que o primeiro registro seja 100, ele vai pegar 0 mais 100, então o valor total agora é 100. Aí ele vai para o segundo registro. O segundo registro é igual o total, que é 100, mais o valor do segundo registro é 200. Então o total agora vai ser 300. E ele vai para o próximo registro. E assim ele vai fazendo um incremento, vai acumulando. E aí no final de tudo eu pego mi.lbl valor total, que é aquele label lá de valor total, .capture, que é uma label, então a gente está mudando a propriedade capture, e aí eu passo o total para eles, só que no format currency, que é o formato da moeda local, então RS, né? Ou você poderia simplesmente deixar no formato de 2 casas decimais, enfim, como preferir. E eu passo com 2 casas decimais, então ele pega aqui o total que a gente conseguiu somar e coloca lá para mim para dar um indicativo de valor, tá? E aí a gente popula aqui esse valor total aqui com o valor de acordo com a coluna 5, né? A coluna 6 no total, a subcoluna 5. Ok? E aí, por fim, a gente chama aqui o preencher tree view from Excel 2. Essa é a parte mais chatinha aqui do nosso código, que é popular o nosso tree view. É justamente pegar os itens únicos e popular aqui. Como eu disse, lembrando que a gente tem, sei lá, tem várias vezes aparecendo o fornecedor Z, mas eu não quero que aquele apareça várias vezes, tá? E esse processo que é um pouquinho chatinho de fazer, essa hierarquia, né? E para o fornecedor Z, eu tenho pagamento, cancelado e pago. Por exemplo, para Organic Sheets aqui eu só tenho pago e cancelado. Então eu tenho que tratar isso também. E essa parte foi um pouquinho mais chatinha de fazer. Existem várias formas de fazer. Não existe a forma certa e errada, existe a forma que funciona. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz funcionar, tá? Então, em resumo, o que eu faço aqui é definir as variáveis, começo a definir o que vai ser o meu tree view, defino 3 dicionários, né, 3 objetos aqui que vão ser meus dicionários, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Defino as chaves, pai, chave filho e a chave neto aqui, e defino os nós, né? Os nós, para quem não sabe, são cada item do meu tree view, ele é um nó. Então aqui é um nozinho, aqui é outro nó, e aqui é um outro nó, tá vendo? Então são os 3 nós ali que a gente vai utilizar, e por isso que eu utilizei 3, mas você entendendo o código, estudando com um pouquinho de mais calma, você vai conseguir entender aqui e, se for o caso, ampliar de acordo com a sua necessidade, tá? Então vamos lá. Então eu começo aqui definindo a variável tvw como me_tree_view1, né, o elemento tree_view1 que eu estou utilizando, você vai substituir se você renomear o elemento, e eu venho aqui, ó, tree_view1.nodes .clear. Então, mesma coisa, mesma premissa do list view. Eu vou limpar todos os nós que a gente tem, porque eu não quero duplicar. Então, toda vez que eu chamar isso aqui, eu vou limpar antes de preencher ele de novo. E aí eu começo a setar o ticket py. Tá? Esse é o dicionário py. Eu crio um objeto do tipo scripting.dictionary. Para quem não sabe, dictionary é um dicionário. Esse dicionário ele é bem similar ao record set. Ele é uma memória randômica aqui do seu computador, uma memória virtual e provisória, para armazenar alguns dados, para poder se estruturar, né? Ao invés de eu armazenar diversas variáveis, né? Variável do item 1, variável do item 2, variável do item 3, eu coloco isso tudo num dicionário, que esse dicionário é como se armazenasse uma tabela de variáveis, né? Basicamente explicando. Aqui eu crio a minha conexão ADO, então eu chamo lá o abrir conexão, novamente, como a gente tinha feito. Eu abro um record set, então dou aqui set record set igual a um ADODB record set, e aí começo a ter as verificações. Primeiro, eu verifico se o use tree columns está verdadeiro ou falso. Tá? E aqui a gente definiu aqui no mod config, lembra? Eu tenho aqui o use tree columns, ele está como true, eu estou dizendo que eu vou utilizar as 3 colunas, a coluna pai, a filho e a neto, tá? Eu poderia deixar como falso aqui, ele iria entender que eu utilizaria apenas a coluna pai e a coluna filho, tá?
Então ele vê aqui, se a use tree columns for igual a true, né? Então o que, que ele vai fazer? Eu vou fazer o meu SQL, pegar meus dados lá do meu banco de dados, da minha fonte de dados, no caso aqui do Excel, eu vou pegar selecionando somente as tabelas, somente as colunas que eu vou precisar. No caso, eu seleciono, ao invés de eu selecionar tudo, como a gente tinha feito aqui, select aqui em cima, ó, select tudo from tabela tal, eu não vou selecionar tudo, eu vou selecionar apenas as colunas que me interessam. Então eu vou selecionar primeiro a coluna pai, e aí lembrando que eu estou concatenando dentro dos consheets, lá com a variável que eu defini lá no mod config, a coluna, vírgula, a coluna filho, vírgula, a coluna subfilho, né, a coluna neto, from a minha tabela lá, que é a tabela lancamentos. Agora, caso contrário, caso use true columns seja igual a false, eu vou utilizar somente as duas tabelas, a coluna pai e a coluna filho, from plan name, tá? Então essa é a verificação que eu faço. Se eu estou utilizando ou não três colunas, o SQL vai ser diferente. É claro, se você tiver um quarto nível, você vai acrescentar aqui um quinto nível, enfim, você vai fazer aqui a adaptação se necessário. Lembra de fazer lá também no mod config, tá? E aí eu abro meu record set com a consulta, passo o SQL aqui que eu vou consultar, a conexão que eu estou utilizando, esses outros parâmetros aqui, e aí eu venho aqui, ó, bom, eu vou preencher o dicionário com os dados da minha consulta. E essa parte é um pouquinho mais técnica, digamos assim. Então eu vou fazer um looping enquanto o meu recorte set tiver dados, e aí vou definindo primeiro a chave pai e a chave filho, lembrando que as chaves elas precisam ser únicas, tá? As chaves elas não podem se repetir num dicionário, porque é através da chave que a gente vai achar o item. Então a chave pai é a chave filho. A chave pai ela vai ser o record set.fields.callPy.value. Então lembrando que o callPy a gente definiu lá, por exemplo, valor, nome, cliente em si. Então ele vai trazer aqui o valor, esse vai ser a nossa chave pai. A chave filho vai ser também o valor que a gente estiver pegando lá na hora da coluna filho. Então, sei lá, a coluna filho, vamos supor que seja o tipo de lançamento, crédito ou débito. Então, o key-pai vai ser lá, cliente Organic Sheets, e o key-filho vai ser lá, o primeiro vai ser crédito, o segundo vai ser débito, e assim sucessivamente. E aí eu começo aqui, ó, se não existir no dicionário, se não existir esse registro desse pai no dicionário, eu vou criar ele. Se ele já existir, eu vou apenas ignorar, né? Eu vou apenas adicionar o itemzinho, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Só para entender aqui, eu vejo aqui, ó, se não dictpy.exist kpy, né? Ou seja, eu estou dizendo para ele, se lá no meu dicionário py não existir a chave py que eu estou passando agora pela minha consulta do record set, então o que eu vou fazer? Eu vou setar como dict filho, né? Vou adicionar o dicionário filho, vou criar o objeto dicionário filho, caso não exista, tá? E aí vou adicionar o pai, que eu vou dict pai, vou adicionar a chave pai, e na segunda coluna eu vou adicionar a chave filho para ele. Tá? Então vou fazer essa correlação de pai e filho. Caso contrário, caso ele já exista, aí eu vou adicionar só na verdade, vou lá criar um dicionário filho, e nesse dicionário filho eu vou adicionar o dicionário pai. Tá? Então vai ficar um pouquinho confuso. Ele vai ser, o dicionário filho vai ser igual ao dicionário pai. Tá? Caso ele já exista. Caso ele não exista, eu vou fazer adicionar o registro ali na hora. Tá? E aí, se eu estiver utilizando ainda uma terceira coluna, então eu vou criar aqui um key subfilho, que vai ser lá o item da terceira coluna que eu estou pegando, e aí vai ser a mesma premissa. Eu vou verificar se já existe esse registro na key filho. Lembrando que a key filho ela é acima da key subfilho. Então é como se fosse o pai do neto, né? Enfim, é o filho aqui. Então a key subfilho, eu vou verificar aqui se a key filho já existe, essa key filho que a gente está utilizando. Se já existir, eu vou criar um novo dicionário, que vai ser o dicionário subfilho, e vou adicionar o key filho e o key subfilho, na primeira e na segunda coluna, fazendo essa correlação. Caso não exista, eu vou dizer que a minha key subfilho vai ser igual ao meu dicionário meu dicionário subfilho, na verdade, vai ser igual ao meu dicionário filho. Ou seja, eu estou criando três colunas, três dicionários. Um dicionário para poder armazenar o pai e o filho, ok. Outro dicionário para poder armazenar
o pai, o filho e o subfilho, e o outro dicionário para poder armazenar o filho e o subfilho, para poder fazer essa correlação dos itens únicos. Então vocês entendem que esse projeto ele é um pouco mais complexo, ele pega um pouco mais nessa parte, tá? E aí, por fim, eu vejo aqui se houver o subfilho, ele adiciona no dicionário correspondente. Então, se len, né, len é a quantidade de caracteres que tiver na minha key subfilho for maior do que 0, ou seja, se tiver um item no subfilho, eu vou vir ali, vou ver se ele já existe ou não, e vou adicionar na key subfilho esse último item ali, né? Então vai ficar, no final, eu vou ter ali um dicionário completinho fazendo essa correlação sem itens duplicados, tá? Se tiver apenas utilizando as colunas, eu vou fazer isso daqui, tá? Então eu vou só simplesmente adicionar o key filho e nada mais, tá? Então vou ignorar a terceira coluna, que seria ali do subfilho. E aí depois eu vou dar um record set move next e vou fazer o looping. E vou fazer isso por diversas vezes enquanto meu record set tiver dados. E aí eu vou montar esses meus dicionários únicos, tá? Depois eu fecho a conexão e aí eu começo de fato a preencher o meu tree view. O meu tree view, eles são criados através de nós. O que seriam esses nós? Nós é cada um daqueles itens ali do meu tree view. E aí eu venho aqui, ó, eu crio aqui três variantes, três variáveis do tipo variante, pk, que é a chave pai, né? A chave filho e a chave subfilho, ou a chave neto. E vou fazer um looping por essas chaves pais dentro do meu dicionário pai. Então eu pego lá meu dicionário pai.keys, dentro do dicionário pai.keys eu pego a minha chave, meu pk, e vou fazer um looping lá. E aí eu vou fazendo esse looping. Set node pi, que seria o node pi, né, primeira hierarquia dos nodes lá, primeiro nível. Eu vou colocar um tvw.nodes.add. E aí eu passo aqui para adicionar esses nodes. Eu passo aqui, tem alguns parâmetros que eu posso passar, que é o relativo e o relacionamento, né? Relationship. Esses dois eu vou utilizar somente para subitens, né? Para segundo, terceiro nível de hierarquia. Por enquanto, como é o primeiro nível, eles não têm nenhuma relação, nenhum relacionamento e nenhuma relação aqui. Então, o que eu vou passar é simplesmente a chave, que ela precisa ser única, e o texto, que vai ser o próprio valor que vai estar na chave, né? Lembrando que a gente está utilizando o próprio texto como chave. Então, tá aqui. E aí eu passo lá criando os meus itens pais. Agora eu vou adicionar os itens filhos. Então, vai ser um looping dentro de outro looping. Para os itens filhos vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, vou fazer um for each de fk dentro do dicionário pai. E aí eu vou pegar lá os fks lá, os parents keys, e vou fazer essa conferência lá. E aí eu vou verificar aqui. O node filho, eu vou adicionar dentro da onde? Dentro do node pi, que é aquele que a gente definiu ali em cima antes. Vou fazer uma correlação com o trivial child, né? E vou passar aqui o meu key. O key, lembrando que ele precisa ser único. Então, o que eu fiz aqui para ele manter uma garantia de que ele vai ser sempre único? Eu concatenei a chave pai com a chave filho. Lembrando que a gente vai ter itens únicos. Então a chave pai e chave filho juntos é um ID novo, diferente. E o texto vai ser só o texto da chave filho, tá? E se eu estiver utilizando três colunas, ainda vou fazer mais um looping dentro, pegando aqui pk e fk dentro das keys, e vou fazer um looping por sk aqui. E aí vai ser o mesmo processo. Eu vou adicionar um node dentro de node filho. Agora lembrando que a gente está pegando o node. Tem o node pai, tem o node filho e tem o node neto agora. O node neto ele vai estar dentro do node filho. Mesma coisa, trivial child aqui. Vou colocar aqui, concatenar uma nova chave, que vai ser a chave pai, concatenado com a chave filho, concatenado com a chave subfilho. E aí o que vai aparecer é apenas o nome da subfilho. E vou fazer esse looping aqui dos três itens, e assim eu consigo montar ali o meu tree view, tá? Então é isso que eu faço aqui. E aí, beleza, terminou. A gente já tem aqui o item funcionando, tá? Ele já monta aqui para mim, certinho, sem maiores problemas, com os itens aqui, os nós, um dentro do outro. Poderia ampliar isso, se fosse o caso.
E agora a gente vem para fazer a seguinte funcionalidade. Eu quero que quando eu seleciono aqui, a gente faça o filtro. Então lembrando que eu cliquei em cancelado dentro do fornecedor Z. Eu quero que ele filtre o fornecedor Z, depois que ele filtre o status cancelado. E aí se eu clicar em algum outro valor, no caso aqui eu coloquei valor não ajuda muito, mas se eu clicasse em alguma outra coisa, eu poderia fazer o filtro num terceiro nível aqui, tá? E é isso que a gente vai dar uma olhada como que foi estruturado aqui agora. Então para fazer esse filtro, quando eu clico aqui no meu Node aqui, quando eu dou um preview 1.NodeClick, tá vendo o evento NodeClick aqui, eu tenho evento colapse, double click, enfim, como vocês preferirem. No caso aqui, marquei o NodeClick, tá? O que ele vai fazer? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no código. E se você está gostando desse projeto até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque eu quero disponibilizar esse projeto aqui para vocês poderem estudar, para vocês poderem aprimorar, para vocês poderem trazer com novidades aqui melhorias, tá? Então, não esqueça de deixar o seu like para que eu possa disponibilizar o quanto antes o projeto para vocês e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí, seu comentário com sugestões, com elogios, com sugestões de melhorias, enfim, sugestões de novos vídeos também. Fiquem à vontade aí para aproveitar esse momento, não custa nada e você me ajuda bastante e eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vou continuar trazendo aqui para você, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como que foi feito isso. Bom, eu defino aqui as variáveis, né, padrão, as variáveis que eu vou utilizar, e começo a setar elas. Então o listView vai ser o listView 1, e aí mesma coisa, eu limpo todo o listView para começar a preencher, abro uma conexão, abro um record set, e aí eu começo a fazer o filtro, tá? Aqui tem uma melhoria que eu posso fazer assim, ó. Vou copiar isso daqui, só para vocês entenderem melhor, tá? Colocar aqui, corrigir aqui na hora. Limpar isso aqui a gente não vai precisar, e isso aqui a gente não vai precisar, tá? Na verdade isso aqui vai ficar lá embaixo. Ok. Vamos reaproveitar o código aqui. Tá, beleza, só conferir se está funcionando tudo certinho. Tá sim, tá, era isso mesmo. Beleza, só para melhorar o código vocês vão entender aqui o que eu fiz. Bom, em resumo, o que a gente fez aqui? Bom, vamos começar aqui. Então, defini, limpei tudo, e aí eu começo a verificar qual o tipo de nó, qual o nível do nó que eu estou selecionando, para poder fazer o filtro de acordo com esse nó. Lembrando que a gente está pegando os dados via um comando SQL. Então, o comando SQL ele começa com essa estrutura. Selecione tudo da onde? Então, primeiro eu falo de onde ele vai pegar. A gente vai pegar lá da Planave, que no caso é lançamentos, poderia ser outro nome. Onde? E aí onde começa o filtro, né? Onde? Onde o nome do fornecedor seja igual a Organic Sheets, onde a data seja igual a 6/9, onde o horário seja de tal, onde o valor seja de tanto, enfim, esses são os filtros que a gente vai fazer. Só que esse filtro a gente vai deixar dinâmico. Por quê? Vai depender do nível que a gente esteja clicando. Lembrando que se eu estiver clicando no nível 1, ele vai selecionar só o, no caso eu acho que está o fornecedor, né? Ele vai selecionar só o filtro do fornecedor. Então, selecione tudo da tabela X, onde o fornecedor seja Y, ok? Agora, se eu estiver selecionando um subitem, ele vai já mudar a história. Vai selecionar tudo da tabela X, onde o fornecedor seja Y, e o tipo de lançamento seja H. Então é isso que a gente vai montar aqui. E aí esse filtro a gente começa aqui. Bom, se a gente tiver se node.parent igual a nada, se não tiver parente no meu node, se não tiver nenhum item acima dele na hierarquia, então eu sei que ele é o item pi, ele é um nó pi, né? Esse é, é o primeiro nível. Então qual o filtro que eu vou fazer aqui? O filtro vai ser igual. Aí eu concateno aqui essa minha aspas com call pi, like, né? Como node.text. Então, estou pegando isso daqui e estou dizendo, aqui depois eu vou dizer, selecione tudo da tabela X, onde a coluna pi seja igual o valor que eu cliquei lá, o node text, o node clicado, tá? O node aqui é o node que eu cliquei, ok? Agora, se o meu nó não tiver parente e parente, ou seja, se ele não tiver dois itens acima dele, significa que eu estou falando do filho. Por quê? O filho, ele tem somente o pai.
o subfilho que tem pai e pai, né? Pai e avô, digamos assim. Então aqui, ó, se o nó ponto parente é igual a nada, se eu não tiver dois parentes 2 níveis acima, então significa que eu estou falando do filho. E aí eu vou colocar o filtro, vai ser similar ao de cima, tá? Então vai ser onde a coluna pai seja igual, seja como o node parent.text, lembrando que o pai é um item acima, então é parent agora, and a coluna filho e a coluna filho seja igual ao node text, que é o que eu cliquei, efetivamente. Então verifiquei se tem o item acima, beleza, funcionou. Agora, caso contrário, caso nenhuma dessas duas condições seja satisfeita, a gente tem o terceiro item, que é o subfilho, né? Que ele tem ali parents, né? Enfim, ele tem os dois parents ali, ele tem o pai dele e o avô, digamos assim. Então, como a gente está trabalhando com 3 níveis, eu só coloquei caso contrário, mas eu poderia colocar um else if aqui e especificar se eu tivesse mais níveis, tá? E aí o filtro segue a mesma lógica. Então, vai selecione tudo da tabela X onde a coluna pai seja igual ao node parent.parent.text and a coluna filho seja igual ao node parent.text e a coluna subfilho seja igual ao node text que eu selecionei, tá? E aí eu consigo montar uma estrutura SQL, né, dinâmica para os 3 níveis que eu estiver selecionando. E aí sim, eu dou um record set.open, passando meu SQL montado, tá? E aí eu passo com a conexão e tudo mais. Vocês querem ver como que funciona? Vamos selecionar. Vou clicar aqui, ó. Vocês vão ver que ele está aqui. Se eu coloco para exibir aqui o meu SQL, vocês vão ver que ele montou isso daqui para gente. Deixa eu abrir o bloco de notas. Então ele montou isso aqui para gente, ó, ao todo. Ele montou assim, ó, selecione tudo da tabela lançamentos, com esse cifrãozinho aqui, onde a coluna cliente seja igual à empresa A, and e o status seja igual a pendente, e o valor seja igual a 6.895. Então essa coluna aqui ela é bem específica, ele vai pegar exatamente o registro que seja cliente, com status pendente e tudo mais, tá? E aí sim, a gente consegue seguir aqui. Então, a mesma coisa. Agora eu vou fazer um looping com o meu record set com os itens que eu tenho ali dentro, passando todos os itens aqui, populando o meu list view, como a gente já havia feito anteriormente, se atentando para as colunas que eu defini o cabeçalho lá no início e que eu coloquei aqui. Tá? Ele vai fazer isso. No final de tudo, ele fecha a conexão e chama um getValue para poder pegar os valores atualizados, tá? Esse valor total aqui. Outra coisa que a gente tem também é o expandir. Tá? Então, quando eu clico ali no botão expandir, vocês vão ver que ele é uma label, né? Ele tem por padrão, o caption dele está escrito expandir. E aí, quando eu clico em expandir, o que eu faço? Eu verifico se o caption está escrito expandir. Tá escrito expandir de cara. O que ele faz? Ele muda o caption para recolher e chama a função expandir todos os nós, né, do TreeView. Caso contrário, caso eu clique depois de novo, ele vai estar escrito recolher, ele vai verificar aqui, vai ver que está como recolher, ele vai mudar para expandir novamente e vai recolher todos os itens, tá? E aí para você recolher e expandir esses nós, em resumo é isso daqui, ó. A gente tem aqui a função expandir todos e a função recolher todos, tá? E elas são bem parecidas, em resumo eu passo aqui os nós e o TreeView, passo o TreeView como MeTreeView1, e aí eu passo pelo todos os nós que eu tenho lá, e aí eu pego node.expanded igual a true. Então eu vou passando nó por nó do meu TreeView e vou expandindo eles, estourando eles. Mesma coisa para recolher. É literalmente a mesma coisa. Eu vou passando nó por nó, só que eu vou, o ponto expanded eu vou dando igual a false para ele poder recolher todos esses itens, tá? O que mais? Outra coisa aqui também é o limpar seleção. Então, limpar seleção, em resumo, o que eu faço é chamar o recolher todos, ele recolhe todos os nós e ele recarrega todos os dados. Então, essa é a primeira função aqui de carregar todos os dados, que ele carrega tudo sem fazer nenhuma filtragem, né? Ele pega todos os dados lá da minha fonte de dados, tá? Então, em resumo, é isso, tá? É esse o projeto daqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora de preencher os nós de maneira dinâmica e talvez na hora aqui de fazer os filtros dinâmicos para o nosso list view. Mas se você gostou do conteúdo dessa aula e quer aprender a trabalhar com VBA
de maneira profissional, para aprimorar os seus projetos profissionais, para aprimorar os seus projetos, ter menos trabalho burocrático, trabalho manual no seu dia a dia, na sua empresa, acessa aqui, vai ter uma relação dos cursos que você pode acessar, os cursos aqui da Organic Sheets. Eu vou deixar o link na descrição também, mas você pode acessar. Nós temos o Finance Masterclass, que eu te ensino a criar do zero um projeto de contas a pagar e a receber, literalmente do zero, tá? A gente começa com a planilha em branco e vai passando passo a passo. Você vai adquirir muito conhecimento, técnicas de design, técnicas de funcionalidade, técnicas de modernização do seu projeto em VBA e claro, você aprende também a teoria por trás, né? Você aprende a teoria através da prática. Então a gente vai desenvolvendo e eu vou ali nas aulas sempre te explicando passo a passo o que está fazendo, para que cada função serve, para que você tenha aí um bom aprendizado na prática e consiga aplicar na sua empresa. Tem também o VBA Web Connect Pro, que permite com que você conecte qualquer projeto seu, seja uma planilha, seja um projeto em VBA, com serviços web via API, isso tornando muito mais prático aí o seu trabalho no dia a dia, né? Exemplo, eu trabalho constantemente com datas, né? Datas, feriados globais. Então, eu preciso estar atento a feriados no Brasil, a feriados de outras nacionalidades, como Espanha, China, Estados Unidos, e para isso eu uso uma API de um site, né, de um serviço web, que ele já tem ali toda a relação de feriados mundiais. Então, eu não preciso estar sempre consultando e alimentando uma base de dados. Eu consigo me conectar com essa API e extrair essas informações através de um clique, tá? E isso você aprende todos os recursos para trabalhar com os serviços web, você aprende no VBA Web Connect Pro. Lá são 3 projetos práticos, um que eu te ensino a integrar o seu projeto com o seu projeto VBA, ou sua planilha com o WhatsApp, para poder enviar arquivos em massa, poder enviar imagens, relatórios via WhatsApp. Te ensino a criar um dashboard dentro do Userform utilizando a API do Google para inserção de gráficos dinâmicos, e te ensino também a integrar o seu projeto com o Google Planilhas para poder ter uma fonte de dados online e externa, né? Uma fonte de dados que pode ser compartilhada com outras pessoas para você conseguir extrair dados de lá. Aqui temos também o Programando Excel com VBA. É um curso do Dev Nascimento, recomendo bastante. É um curso mais tradicional, que ele te ensina do básico ao avançado, mesclando teoria e prática. Então ele vai te ensinar tudo ali do beabá, o que é o VBA, fórmulas de condicionais, as fórmulas de estruturas de repetição. Ele vai passando passo a passo para consolidar o seu conhecimento aí, para quem gosta de seguir uma trilha de estudos. E temos também o curso Sistema de Login Ribbon, que é mais voltado aí para a parte de segurança com projetos em VBA, onde ele permite a você criar faixa de opções, como essa daqui de cima, totalmente personalizadas para o seu propósito, tá? Então, para combos assim para fazer login, selecionar funcionários, fazer filtragem de relatórios e tudo mais, isso utilizando apenas o VBA, tá? Então acessa lá, que também é muito interessante. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, para que eu possa disponibilizar esse conteúdo mais rápido para vocês, para que vocês possam aprimorar também. Se aprimorar, não esqueça de falar comigo, porque eu trago a atualização aqui para vocês, tá? Uma sugestão de melhoria, não tive tempo de fazer, mas talvez você consiga fazer, ele não está permitindo selecionar por enquanto mais de um item, né? Por exemplo, eu quero filtrar da empresa A os lançamentos cancelados e aprovados. Eu não consigo fazer essa filtragem, eu filtro a empresa A e vai ter os 3 itens, cancelados, aprovados e pendentes, mas eu não consigo selecionar simultaneamente 2 critérios de filtragem. Isso é um ponto a melhorar aí para uma próxima versão, tá? E aí, quem quiser ajudar nesse desenvolvimento, fiquem à vontade. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.